Vamos a mais um conto de Arthur Tomás, cujo título é Heregiópolis. Esse conto foi elaborado graças às informações fornecidas pelo conceituadíssimo escritor, historiador e genealogista Luiz Carlos Tocalino Neto. Em 1593, Portugal enviou ao Brasil Heitor Furtado de Mendonça, com o cargo de visitador oficial do Santo Ofício, o Inquisidor. Iniciou-se então uma verdadeira caçada aos hereges. Na capitania de Pernambuco, esse tribunal de exceção atuou de 1593 a 1594. Agradecendo ao Dr. Luiz Carlos, iniciamos nossa fantasiosa história. Era um grupo heterogêneo, de jovens insatisfeitos com o governo e que se reunia várias noites em locais diversos para despistar a polícia. Discutiam política, alguns temas sobre religiões, embora a maioria fosse agnóstica. Liam publicações variadas e recitavam poesias. Certa noite, apreensivos com a chegada do inquisidor e antevendo que inevitavelmente seriam vítimas deste tribunal de exceção, decidiram fugir da cidade. Partiram na madrugada combinada, sem um destino definido. Formavam um grupo de quase 100 pessoas, entre rapazes e moças, cada um carregando o que conseguia. Iam de carros de boi, carroças, mulas, cavalos e outros a pé. Levavam alguns bovinos, caprinos, suínos e galináceos. Em uma das carroças transportavam ferramentas, pás, enxadas, foices e alguns mantimentos. Em outras, levavam ervas medicinais, sementes e mudas de árvores que plantariam ao chegar. Portavam também facas e punhais para defesa contra possíveis assaltos ou ataques de animais selvagens. Foram meses de uma árdua viagem até que, no interior do que no futuro seria chamada de Floresta Amazônica, encontraram um local apropriado à beira de um rio, de águas muito claras e protegido por imensas árvores, onde montaram um precário acampamento. Mesmo extenuados, dividiram as funções e iniciaram a construção de rústicas cabanas, um fogão a lenha, currais para os animais, um galinheiro, enfim, o protótipo do que viria a ser um vilarejo. No caminho, vários casais foram se formando e, ao chegar, cada um edificou sua moradia. Na primeira reunião foram definidas algumas funções. O filho de um médico incumbiu-se, junto ao filho de um farmacêutico, na construção de uma enfermaria. Algumas prendadas moças ocuparam-se dos afazeres da cozinha e da costura. Aquele que tinha habilidade para caçar improvisaram lanças e armadilhas para prover de carne os moradores. Também foram elaboradas varas de pescas, até algumas redes, e para a felicidade de todos, o rio mostrou-se extremamente piscoso. Lentamente, mas com a tenaz determinação dos jovens, o vilarejo foi tornando-se sustentável e aprazível. Puderam, assim, retornar às atividades culturais que os uniram anteriormente. Com o relativo progresso da vila, resolveram estabelecer por eleição majoritária a criação e ocupação de cargos políticos para gerir o crescimento natural e ordeiro da comunidade. O filho de um advogado incumbiu-se de julgar possíveis discordâncias. Construíram uma escola para os filhos, com todos ministrando aulas, conforme o assunto que dominavam. Uma escola técnica também nasceu para que os mais jovens adquirissem conhecimento suficiente para, com o tempo, substituir os que fossem se aposentando. Estabeleceram uma agricultura que se mostrou capaz de prover alimentação aos moradores. Um pomar formou-se e as sementes e mudas trazidas associadas às árvores frutíferas da região. Na primeira reunião convocada pelos eleitos, foi colocado em pauta a votação para a escolha do nome da vila, que, com o tempo, seria uma cidade. Para ironizar e realçar o motivo que os levara a esta situação, 2 nomes foram propostos: Herégia ou Heregiópolis.
venceu Heregiópolis. Montaram uma pequena olaria e, com o barro das margens do rio, fabricaram tijolos. Iniciaram a construção de casas de alvenaria em substituição às choupanas de sapê. Com as mudas das árvores de papiro trazidas do sertão, dominaram facilmente a técnica de produzir folhas e rolos de papiro. Com a tinta do urucum, puderam retornar à arte da escrita. Hereges que eram, não propagaram aos descendentes o nefasto conceito de pecado. Também não foi ensinado a prática inútil de rezar e esperar dádivas divinas, mostrando que a honestidade e o trabalho é que traziam o sustento da família, sem perder tempo com falsas promessas de salvação de almas ou idiotices afins. Inauguraram um cartório, a fim de registrar as reuniões, os nascimentos, os óbitos e certificados de posse de casas e propriedades rurais. Com os livros que trouxeram e com novos escritos, abriram uma biblioteca anexa à escola. Na primeira colheita de algodão e com rudimentar roca, a manufatura de roupas foi iniciada. Decidiu-se que não havia uma moeda padrão e que todas as transações seriam na base da troca e de acordo com as necessidades dos habitantes. Isolados do mundo, não tiveram problemas com contágio de doenças epidêmicas. Com todos trabalhando incessantemente e uma serena e honesta administração, as gerações começaram a se suceder em um convívio social harmônico. Quando era detectada uma vontade natural em sair e conhecer o que havia fora dos limites da cidade, em um jovem ou um grupo deles, o conselho de anciãos se reunia para os aconselhar. Em caso de insistência, a eles era mostrado o perigo de embrenhar-se na densa floresta ou navegarem em frágeis canoas no caudaloso rio. Assim, nunca registraram tentativas de abandonar a comunidade. Séculos depois, uma próspera cidade se formou, mantendo incólume a motivação inicial dos fundadores, que era a de jamais se misturar a outras civilizações, o que, com certeza, destruiria a harmonia existente entre os habitantes de Heregiópolis.